Glória a Deus. Pai do Senhor, amados, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, à carta de Tiago. Graças a Deus, o Senhor nos concedeu dois estudos, muito profundos, pastor Raul, pastor Daniel. E agora nós vamos entrar na mensagem, na carta do Tiago, e nós vamos estar orando neste momento, pedir a Deus graça, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, com graça e sabedoria, para que possamos transmitir a mais pura e sincera a palavra do Senhor aos nossos corações nesse dia. Amém? Que você possa neste momento estar orando juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai, neste presente dia qual o Senhor nos concede nesta manhã, ó Pai querido, eu te louvo a Ti, Senhor Deus, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Te agradeço a Ti por mais esta oportunidade de podermos estarmos transmitindo, ó Pai, falando do Teu amor, falando da Tua palavra. Pai, eu peço a Ti mais uma vez, Senhor, seja sobre minha vida, que o Teu Espírito Santo venha me conduzir, venha nos direcionar, para que venhamos transmitir a Tua palavra, Senhor meu Deus, ó Pai querido, genuína e verdadeira, Pai. Deus, que não venha, Senhor meu Deus, aqui meus pensamentos, meu achismo, mas, Senhor meu Deus, ó Pai querido, que seja a Tua vontade, o Teu querer e a Tua palavra verdadeiramente, ó Pai querido, pregnada em nossos corações. Que não viemos, ó Pai querido, transmitir somente aquilo que ouvimos, mas transmitir aquilo que vivemos, ó Pai. Que a palavra do Senhor nesta manhã, Senhor meu Deus, ó Pai, ela possa alcançar a cada vida, a cada coração, e que sejamos verdadeiros praticantes do Teu santo Evangelho, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço, seja conosco, seja sobre minha vida, direciona as minhas palavras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, amados? Bom, não seria novidade, se falar que estamos bem nervosos, em poder estar transmitindo, mas graças a Deus, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós procuramos buscar de conhecimento através da carta de Tiago, estaremos transmitindo nesta manhã ao coração dos irmãos, e que o Espírito Santo de Deus ele possa trazer mais clareza e entendimento mais profundo ao coração dos nossos amados irmãos. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero fazer a leitura dessa palavra, que mediante a ministração, às vezes, aí nós já vamos estar lendo aqui e depois já ministrando a palavra em nome do Senhor Jesus. Tiago, no capítulo 1, que os irmãos possam estar acompanhando juntamente comigo. Diz assim, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersam saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduro e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se, ó irmão, de condição humilde quando estiver em alta posição.
O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta as provações, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. É Ele e a ninguém tenta. E Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Quando esta atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dar à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus irmãos, amados irmãos. Toda boa dádiva e toda boa dádiva é tudo do dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primeiros frutos do que ele criou. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para vos salvar. E sede praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se logo e se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A religião pura, imaculada, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Bom, nós vamos começar, como os irmãos já têm acompanhado, o próprio Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, que escreveu. E Tiago aqui, nós vimos que Tiago, ele era uma pessoa, um grande pregador que zelava e se preocupava muito em uns cuidados, em um zelo com a palavra do Senhor, Tiago, embora ele ainda, quando Jesus ainda estava entre eles, ele era ainda um incrédulo, como nós já ouvimos, aprendemos, mas depois ele se converteu, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, Jesus se encontrou com ele, e esse homem, ele foi um homem que marcou bem ali a sua vida, a sua história, Ele foi reconhecido pelos apóstolos, se tornou um apóstolo, um homem que tinha uma boa posição entre os apóstolos do Senhor. E ele aqui, ele trata
a palavra do Senhor em um tempo que o povo estava vivendo grandes grandes problemas, dificuldades, né? E ele começa trazendo a palavra do Senhor, né? E aqui no capítulo 1, versículo 2, Tiago ele traz para nós uma forma, ou seja, um ensinamento de a prova e tentações, né? Transformando tribulações em triunfos. Ou seja, ele aqui começa a ensinar e a mostrar que verdadeiramente a vida com Cristo, a nossa caminhada com Cristo, ela não é uma caminhada, uma vida regrada de só prosperidade, só de bênção. Não é uma vida onde há facilidades, né? Como muitas vezes, muitos acreditam que se só vier na nossa vida qualquer impérios, né, intempéries na nossa vida, dificuldades na nossa vida, aí fazemos alguma coisa, campanhas, alguns trabalhos para que a nossa vida comece a tomar um rumo e melhorar. Ou sejamos, muitas pessoas também acreditam que por sermos crentes, cristãos, nós não podemos passar dificuldades, não podemos ter enfermidades, nós não podemos aceitar na nossa vida enfermidades, problemas, pobreza, porque isso não é de Deus. Mas na verdade aqui, Tiago ele nos mostra que aquilo que o Senhor Jesus já tinha ensinado, que no mundo tereis aflição, né? Que nós somos provados, nós somos atribulados, mas em todo tempo Deus ele sempre está conosco. E aqui ele vai nos ensinar a como vencer e a como identificar uma provação e uma tentação. O que é provação e o que é tentação? O que é de Deus ou o que é do diabo, né? Nós sabemos que a provação, ou seja, a provação, ela vem na nossa vida para nos fazer crescer, amadurecer espiritualmente. A provação, ela vem na nossa vida para acrescentar, não para nos tirar da presença do Senhor. Mas a provação, ela vem com o intuito de nos aprovar diante da presença de Deus, de nos tornar pessoas melhores, com mais experiência, com mais entendimento e mais conhecimento daquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Quando o Senhor ele nos prova, quando o Senhor ele nos dá uma prova, é como quem estuda durante todo um ano, né? Você estuda um ano inteiro e chega ali um certo período ou certo tempo do ano que você vai começar a refletir aquilo que você já estudou. Então, a prova é nada mais trazer para você uma reflexão, um conhecimento daquilo que você já tem estudado. Ou seja, nós estamos estudando a palavra do Senhor, conhecendo o nosso Deus. Então, a prova vem para que nós possamos realmente compreender a grandeza e o poder do nosso Deus na nossa vida. E saber que Deus, ele verdadeiramente, ele cuida de nós. Então aqui, e a tentação ela vem realmente para querer nos destruir. Ou seja, a tentação ela vem da parte do inimigo. E geralmente essas tentações ela vem em momentos de provações. Quando nós estamos sendo aprovados, o inimigo muitas vezes ele quer tirar a oportunidade ou proveito daquela prova que nós estamos para tentar nos afrontar. Aonde está o seu Deus? Por que isso está te sobrevivendo? Por que está acontecendo isso com você? Cadê o seu Deus? Então o inimigo nos tenta, nos tenta, né? É uma verdadeira tentação para nos tirar. E aí ele começa a apontar caminhos diferentes, aonde, né? Eles nos mostram que por aquele caminho uma saída ou uma janela de escape, mas que na verdade o que Tiago está nos ensinando, ele está nos ensinando aqui, é que esses atalhos que o inimigo muitas vezes mostra para nós é nada mais, nada menos que verdadeiras tentações que não vai nos conduzir
a uma morte, ou seja, vai nos conduzir ao pecado, e o pecado que nós entramos nos gera a morte, porque nós sabemos que o pecado é morte, né? Nos traz morte. Tiago, falando sobre aprovações da vida cristã, nos ensina: a provação são compatíveis com nossa fé cristã. A vida cristã não é um mar de rosa. Jesus advertiu que no mundo tereis aflições. Segundo Timóteo 3:12, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Meu amado, todos nós que temos uma vida com Deus ou vivemos a palavra de Deus, nós temos que entender que a nossa luta, o cristão, verdadeiramente, se nós formos olharmos para o mundo, olharmos no mundo, nós vamos achar muito questionamento e falar assim: mas por que a pessoa não serve a Deus e ela prospera, ela faz o mesmo que eu faço, ela consegue crescer, ela consegue expandir? Nós temos que entender, meu amado, que a nossa luta, as nossas provações e as nossas provas, as dificuldades da nossa vida, ela é muito baseada e é por nós, pelas nossas escolhas de servirmos a Deus. Porque nós escolhemos, nós servimos a Deus, então nós entendemos que o mundo jaz no maligno, e o maligno em todo tempo ele nos atenta a tirar o nosso foco, que é Cristo, sairmos da presença de Cristo. Então nós vivemos uma vida onde nós lutamos a nossa carne contra o Espírito, temos uma luta interna entre nós mesmos, a nossa carne querendo vencer ou fazer as vontades da carne, e nosso Espírito querendo fazer as vontades de Deus. Então dentro de nós já temos um conflito. Nós temos o inimigo das nossas almas, que é o diabo, que em todo tempo ele nos atenta para que nós saímos, para nos tirarmos do foco da presença de Cristo. E também nós temos o mundo que nos odeia por causa que nós professamos ou nós pregamos e vivemos a palavra do Senhor. Então nós já temos no mundo natural, as pessoas que muitas vezes não gostam. Só se você falar que é crente, a pessoa não gosta porque você é crente. A pessoa não gosta de crente, eu não gosto disso. E o inimigo que em todo tempo está nos atentando para nos tirar do foco que é Cristo. Então, nós temos já essas lutas, dentro de nós, a carne e o Espírito. Então, a nossa luta, a nossa peleja, ela é uma peleja tremenda. Nós pelejamos todos os dias, por isso que nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias. Todos os dias nós temos que vencer o desejo da nossa carne, a vontade das nossas carnes, para viver a vontade de Deus na nossa vida. Então, é uma grande preocupação. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Somos um povo na dispersão, enfrentamos muitas provações, somos peregrino neste mundo. A nossa pátria, ela não é aqui. A nossa pátria permanente não é aqui. Então nós somos cidadãos dos céus. E por sermos cidadãos dos céus, nós somos realmente perseguidos. O Evangelho do Senhor, o Evangelho, a caminhada com Deus, ela não é simplesmente, como já disse, um mar de rosas. Ela é muito prazeroso, meu amado. Nós servimos a Deus verdadeiramente. Quando nós somos verdadeiramente adoradores, quando nós somos verdadeiramente servos de Deus, é muito prazeroso, porque nós sentimos, nós vemos a presença de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida. Até mesmo no momento de tribulação, no momento das dificuldades, é nesses momentos que nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Deus, ele não nos livra nas provações, mas ele está conosco na provação. Ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos fortalece, ele nos conhece.
Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Muitas vezes nós questionamos, mas eu não aguento, eu não suporto. Mas vai passando o dia, e quando a vitória vem, você vê que você é capaz. Mas não é porque nós somos bons, é porque o Espírito de Deus está em nós e Ele nos fortalece. É Ele que nos capacita a vencer as tribulações, as provações, as dificuldades. Então, por isso que Tiago, ele nos ensina. As provações procedem primeiramente da nossa humanidade. Pertencemos à raça humana, sofremos doenças, acidentes, despontamentos. Segundo as provações, procedem da nossa pecaminosidade. Então, sim, muitas das vezes as provações, ela vem por causa do nosso ser humano. Ou seja, nós somos cheios de falhas, somos cheios de defeito, mas nós temos que também entender que nós temos em nós o Espírito Santo que nos aperfeiçoa a cada dia. Então nós não vivemos mais conforme os padrões do mundo. Nós não vivemos mais conforme o desejo da nossa carne. Então, primeiramente, nós temos que andarmos em espírito, vivermos em espírito, para que nós não venhamos sofrer as nossas provações, não seja por causa dos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, a nossa forma de agir, o nosso comportamento, a forma de falarmos, que a nossa vida, meu amado, seja uma vida verdadeiramente pautada na palavra do Senhor, em vivermos em santidade, porque Deus, Ele é santo, e aquele que tem o Espírito Santo também tem que ser santo, é vivermos a palavra. O que Tiago aqui, Tiago resumindo, né? Se nós fosse assim dar um resumindo, o que Tiago nos ensina é isso, é que nós não devemos viver segundo o padrão do mundo, mas nós devemos viver conforme a palavra de Deus. Então, para isso, ele usa alguns termos, ele usa alguns ensinamentos aqui que é muito precioso e glorioso. A forma que quando a pessoa tem uma sabedoria para poder introduzir algo para nos trazer uma clareza, uma facilidade de entendermos o que Deus é realmente. Tiago, ele nos instrui realmente o que é vivermos segundo a vontade de Deus. Em terceiro, aprovações procedem da nossa vida cristã. Muitas tribulações nos entretamos exatamente por sermos cristãos. As enfrentamos por sermos cristãos, pois Satanás e o mundo e a própria carne luta contra nós, né? Então aqui, como já falei, então o fato de nós sermos cristãos, amado, é importante nós focarmos até nisso, porque tem muitos cristãos, né, que se dizem cristão, mas ele não sabe o que é uma provação, ele não sabe o que é uma luta, ele não é afrontado pelo diabo, ele não é afrontado, ele não é acusado pelo diabo. Aí, meu amado, aí é um momento de nós refletirmos e nos preocuparmos. Por quê? Porque se nós somos cristãos, professamos ou pregamos a palavra de Deus, anunciamos salvação para a humanidade, por que então não somos atentados por diabo? Isso, meu amado, de repente reflete como nós estamos vivendo a nossa vida. Será que estamos vivendo a palavra ou estamos enganando a nós mesmos? Porque quando nós nos enganamos a nós mesmos, nós vamos ainda passar aqui, mas quando nós estamos, como se diz, né? Hoje em dia muitas pessoas dizem um pé na igreja e um pé no mundo. Na verdade, meu amado, muitas pessoas que ficam nesse meio termo, ela de repente ela não pode ter convicção da decisão que ela escolheu, mas ela já tem uma decisão que ela já escolheu. Porque a pessoa que está em meio muro, única certeza que eu posso te dar, ela não está com Deus. Ela não está firme na presença de Deus. Porque Deus, ele não aceita meio termo.
para Deus é sim ou não. Aquele que está em meio termo, dividido, eu quero trazer para você, meu amado, espero que você não esteja em meio termo, mas se há uma possibilidade de você estar dividido, tenha uma certeza que em cima do muro, esse que está em cima do muro, você não está nem com Deus e nem com o diabo, assim você pensa. Mas o muro que está levantado, que traz essa divisão entre nós e o nosso Deus, é o pecado. O que traz divisão entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Então, se estamos em cima do muro, o muro pertence ao diabo, porque ele está trazendo divisão. É ele que traz essa divisão, o pecado traz essa divisão e te deixa você em dúvida aquilo que você quer fazer. Então saiba que aquele que está em cima do muro, ele já tem um lado a qual ele pertence, mas ele está enganando a si próprio, a si mesmo. Então que nessa manhã você já comece entendendo, faça a sua escolha hoje, qual o caminho a seguir. O que Tiago ele fala, ele ensina isso, é que nós já temos que ter uma convicção na nossa vida, qual caminho nós estamos a seguir. O que estamos anunciando, o que estamos pregando, o que estamos falando, verdadeiramente, se nós estamos professando ou pregando a palavra, andando muitas das vezes, hoje em dia é até difícil, com a Bíblia debaixo do braço e dizendo que é um cristão, meu amado, viva como Cristo nessa terra. Ou seja, o cristão é um pequeno Cristo, ou seja, nós somos a imagem e semelhança do Deus Santo, então sede santo. Busque a cada manhã uma santidade de Deus na nossa vida. A palavra várias, ela vem do grego, que quer dizer poikilos. Essa palavra significa de diversas cores, multicolorida. As provações de várias cores, mas existe a graça suficiente de Deus para sustentar-nos. Né? De repente, amados, quando você vai aí num UPA da vida, no hospital, hoje você passa por uma trilhagem e ali eles te dão aquelas fitinhas coloridas, né? Cada uma simbolizando uma necessidade, uma urgência que aquela pessoa está passando. Então, de acordo com aquela necessidade, aquela pessoa ela vai tomando a frente, ela vai recebendo um atendimento. Mas o importante é, todos são atendidos. Para Deus, meu amado, não importa qual o tamanho da sua provação ou o tamanho da sua dificuldade. O negócio é você entender o tamanho do teu Deus. O negócio é você entender a grandeza do Deus a qual você está servindo, porque quando você serve um Deus, verdadeiramente um Deus fiel e verdadeiro, que zela, que cuida dos seus e tem zelo pela sua palavra, meu amado, a sua luta ela pode ser a maior que você já passou por toda a sua vida. Mas tenha uma convicção, uma certeza muito plena, que o teu Deus é maior do que os teus problemas. Se a sua prova, para você ela tem sido grande, saiba porque o teu Deus, ele conhece o teu ser, ele conhece a tua vida. E ele sabe que você é capaz de ir muito a mais além, meu amado. Ele conhece o nosso Deus, ele conhece todas as nossas limitações. Então o Senhor, ele não nos prova além daquilo que nós possamos suportar. Ele nos prova na medida que ele sabe que nós suportamos, que nós aguentamos, e ele habita em nós e ele nos fortalece. Nós somos fortalecidos por Deus. Então entenda, meu amado, a sua provação é para que você seja aprovado. A nossa provação é para que nós sejamos aprovados para Deus, para que possamos nos apresentarmos, a palavra do Senhor diz, como obreiros aprovados. Então nós temos que passar pela prova para sermos aprovados. Não adianta, meu amado, nós queremos termos status dentro da casa de Deus, mas não queremos passarmos pela prova. A prova, ela mostra muitas das vezes quem nós somos. Muitas das vezes a prova ela começa a mostrar para nós
quem realmente somos, se nós verdadeiramente somos aqueles que pregamos, que confiamos e acreditamos no nosso Deus. Porque muitas das vezes, quando somos aprovados, em vez de glorificarmos ou em vez de clamarmos a Deus, nós maldizemos, murmuramos, questionamos, queremos um motivo por quê ou por que estamos passando por aquilo. Nós estamos passando por momentos de provas, estamos sendo aprovados, é porque o nosso Deus, Ele quer formar em nós uma maturidade. Ele quer formar em nós a característica do seu Filho Jesus, que nós sejamos assim como o Senhor Jesus é, que sejamos santo, perfeito. Então, meu amado, a maturidade, ela vem mediante as provações, ela nos traz crescimento, ela nos mostra realmente que Deus, Ele é conosco. Muitas pessoas pregam, contam testemunho, mas os seus testemunhos que eles contam são de vidas de pessoas, de fulano, de ciclano, Bertano, do João da esquina, mas muitas vezes a pessoa não tem um testemunho próprio, porque ele não consegue, ele não passou por uma prova aonde ele pôde testificar ou testemunhar o poder de Deus sobre a sua vida. A prova vem para nos crescer, para nós crescermos. Ela vem para acrescentar grandes bênçãos, grandes glórias na nossa vida. Deus, Ele sempre está conosco. A palavra do Senhor. Em terceiro lugar, as provações são passageiras. Olha que glória! As provações não duram a vida inteira. Segundo Coríntios 4, 17 até o 18, Paulo nos relata, pois as nossas leves e momentâneas tribulação produz para nós eterno peso de... Amado, a nossa provação é uma provação passageira. Ela passa. Tem pessoas, meu amado, que ela parece que a vida dela vai acabar, mas ela permanece firme, e quando todo mundo acha que está por um fio, que está já para se acabar, o Senhor a ergue novamente. Tem pessoas que não entendem o seu sofrer, mas ele permanece, e quando permanece firme na presença do Senhor, quando permanece firme na presença de Deus, essa pessoa ela começa a ver as mãos do Senhor a erguer novamente. A nossa provação, ela é momentânea, e ela não se pode comparar com a glória que está preparada para nós. Deus tem um propósito na sua vida hoje. De repente ontem, meu amado, no dia de ontem você chorou. De repente no dia de ontem você lamentou. De repente no dia de ontem você passou por situações a qual você pensou em desanimar. Mas o choro, ele dura apenas uma noite. Mas o novo dia, o presente de Deus, que é o hoje, ele é derramado sobre a tua vida. E hoje Deus tem novidade de vida para nós. Hoje Deus tem coisas novas para nós. As lutas vêm, mas elas passam. E nós temos que permanecer firme na presença de Deus. Amado, nas provações da vida, a nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. A nossa provação da nossa nas provações da vida da nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. Ou seja, para provar, para mostrar que o nosso Deus, ele é genuíno, ele é um Deus legítimo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que cuida verdadeiramente de nós e zela pela sua palavra. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produz perseverança. Deus está no controle de tudo, e tudo tem um propósito. Está em Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu amado, é muito forte o poder e a graça do Senhor. Muitas das vezes eu tenho assim até uma certa dificuldade de estar ministrando o estudo, porque um estudo é algo bem mais profundo, mais, né, tem que se aprofundar mais. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e começamos a refletir, falar da palavra, do amor de Deus, o Espírito Santo, a gente sente o poder apenas em estar lendo ou estar falando em poucas palavras aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E de repente, meu amado, você, como eu já disse, mas eu repito mais uma vez, de repente o seu dia de ontem não foi um dia que talvez você diria foi o melhor dia da minha vida. De repente o que você passou ontem ou tem passado no decorrer desses tempos, desses dias, de repente não foi o que você planejou para este ano. Este ano não é um ano que você queria conquistar, você queria ganhar, você queria fazer, você queria construir, você queria várias coisas e de repente você estava lamentando ainda ontem. Que você não está vendo resultado naquilo que você tem feito. É o tempo, meu amado, de neste momento você entender. Você está vivendo o tempo de Deus na sua vida. Você está vivendo um tempo de se aproximar de Deus. As conquistas, elas virão sobre a tua vida. Mas primeiramente, aproxime-se do teu Deus. Procurem conhecer a grandeza e o propósito do teu Deus na tua vida. Porque não adianta você lutar para conquistar e perder o contato com teu Deus. Ele te ama. E Ele está deixando você passar esse tempo para você entender que os planos de Deus para a sua vida são maiores do que os teus próprios planos. Você talvez não tenha alcançado aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem pedido, é porque o teu Deus, Ele te conhece. Os planos do nosso Deus, meu amado, eles não podem ser frustrados. Por isso que Deus está te dando você um tempo para que você se aproxime. Então busque em conhecer a vontade de Deus sobre a tua vida. Porque a partir do momento em que você conhecer a vontade de Deus na sua vida e saber qual que é o plano de Deus na sua vida, meu amado, as coisas vão fluir naturalmente. Naturalmente. Porque Deus, Ele tem planos muito grandes na tua vida. Não sei qual é o teu plano, mas o teu Deus, Ele te conhece. Deus é grande. Qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Tiago, ele responde: tende por motivo de grande gozo, em vez de murmurar e reclamar, de ficar amargo, devemos nós alegrarmos intensamente. Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus. Então, meu amado, Deus, Ele é soberano. Deus,
Deus, ele não tem como medir o nosso Deus. Deus é contigo. Deus te conforta nesta manhã, meu amado. Deus te consola nesta manhã. Você ainda está debaixo das mãos de Deus. Se você puder sentir neste momento, e falar baixo de cantarábias. Se você puder sentir neste momento, darabaixo de cantaramanagasúbias. Se você puder sentir agora, Deus, ele está te pegando no colo, meu amado. Neste momento, ele está te erguendo a sua vida. E ele está dizendo para você, meu amado, as frustrações que tu tem passado, decantarabassou, xaravassui, decantaramanagasubias, as lutas e as decepções que tu tem passado, decantarabassou, não se pode comparar. Não se compare e nem chega perto daquilo que ele tem reservado para ti. A tua alegria, ela vem. Cantarai de comanabassubias. A tua felicidade está à porta, ela está perto, meu amado. Se permaneça firme no propósito ao qual Deus te chamou. Foi ele que te colocou neste lugar, decanta, sou, decai, maragasúbias. É ele que te ergueu, não foi homem que te chamou e te escolheu, mas foi ele que te ergueu. E muitos têm tentado silenciar a tua voz. Muitos têm tentado te calar, te pressionar, mas o Senhor, nesta manhã, ele manda para dizer, te colocar de você neste momento, que ele está cuidando de ti. O mundo não vai conseguir te calar. Os homens não vão conseguir te calar. Porque o teu Deus, ele é soberano sobre a tua vida. Oh, Senhor. Deixa Deus ser Deus na sua vida, meu amado. Há tempo de Deus para todas as coisas. E nessa manhã, não me importo. Eu tenho muito aqui a ser lido, a ser falado. Não me importo se eu não conseguir, se eu não vou concluir. Mas que nessa manhã saiba que Deus, ele quebra protocolos. Deus, ele quebra qualquer coisa para poder falar com você nesta manhã. A sua provação, a sua luta, ela tem sido grande. A sua luta e a sua provação, meu amado, você tem se sentido incapaz, insuficiente de enfrentá-la. O inimigo tem tentado tirar proveito da sua provação para tentar tirar a tua paz e a tua alegria. Mas o Senhor, nesta manhã,
Ele vem ao seu encontro como socorro. O Senhor, nesta manhã, Ele vem ao seu encontro, meu amado, como socorro sobre a tua vida. Deus, nesta manhã, Ele tem um escape para você. Eu tenho certeza que você está neste momento, o Espírito Santo, Ele toca aqui você neste momento. Você está em lágrimas. Você está em prantos. Mas saiba que o Senhor Deus, Ele está encolhendo as tuas lágrimas. E a tua vitória, ela vem. Ela vem. Receba nessa manhã a vitória de Deus sobre a tua vida. Amados, a palavra do Senhor, Tiago, ele coloca algumas coisas aqui para que nós possamos refletir a nossa vida, e uma delas ele coloca como um espelho. Nós vamos, ele coloca como um espelho de frente nós, diante de um espelho que reflete a nossa própria imagem. E assim ele coloca para nós que assim tem que ser a palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que estudar a palavra de Deus e ver a palavra de Deus refletida nos nossos atos. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós começamos a falar da palavra de Deus, nós temos que conseguir identificar dentro da palavra de Deus a nossa vida, aquilo que nós vivemos. A palavra de Deus, ela sempre nos confronta, ela sempre vem nos confrontando na nossa vida. Então é como um espelho, você diante de um espelho, você vem, olha o cabelo, olha a sobrancelha, olha se o olho está limpinho, você olha as suas roupas, você fica preocupado ali está refletindo aquilo que você é. E nós também devemos nos preocupar quando nós examinamos a palavra de Deus, se verdadeiramente nós estamos pautados, ou nós estamos inseridos, verdadeiramente vivendo conforme a palavra de Deus. Se nós estamos vivendo verdadeiramente uma vida de santidade. Aqui, Tiago, ele nos mostra, ele nos ensina que nós não podemos viver em dois pensamentos, ou pensamentos dobles, ou seja, cochilarmos em dois pensamentos. Hoje eu sou crente, amanhã eu não quero ser mais. Hoje eu canto, amanhã eu não canto. Eu faço as coisas de Deus como se fosse para mim mesmo. Eu faço quando quero e quando eu puder, e se puder e se eu quiser. Meu amado, as coisas de Deus, ela é santa. Nós temos que ter comprometimento com a obra de Deus e viver verdadeiramente a obra de Deus. Quando nós amamos a palavra, quando nós amamos a obra de Deus, nós não fazemos quando quer ou quando podemos. Nós fazemos todo o tempo. Nós queremos, nós podemos não estar nem bem, mas nós queremos. Nós queremos fazer, nós queremos estar em atividade com a obra do Senhor. Às vezes nós não estamos muito bem, Às vezes por causa das provações ou por causa das tentações, nós não estamos até nem muito bem. Mas a nossa vontade de irmos, de conquistarmos para o reino de Deus é tão grande que ela vai além das nossas próprias vontades. Aí nós podemos voltar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu não vivo mais as minhas vontades, mas eu vivo para fazer a vontade de Deus. Ou seja, eu vivo conforme a palavra do Senhor. Não preciso de estar 100% bom para fazer a obra. Eu tenho que estar com a minha vida diante de Deus para que a obra seja feita através da minha vida. A maior pregação, meu amado, da palavra de Deus não é... Aqui quando nós falamos em conhecimento ou sabedoria, a sabedoria, o conhecimento é você ter conhecimento da palavra, você conhece toda a palavra, você conhece toda a ciência da palavra, você tem todo tipo de teologia, mas a verdadeira sabedoria não é somente você conhecer, mas é você viver, é você praticar a palavra de Deus com sinceridade e verdade. Ou seja, não basta você ter pleno conhecimento. A verdadeira sabedoria é você cumprir ou viver aquela verdadeira palavra. Não adianta você pregar que temos que ser santo,
ou trazer dentro da palavra de Deus vários temas de santidade, mas você mesmo não ser santo, ou seja, então você não é sábio, você está se tornando um tolo, porque está se enganando a si próprio. Mas quando nós temos sabedoria de Deus, quando a sabedoria está em nós, nós pregamos aquilo que vivemos, ou seja, você não precisa de um templo físico para pregar a palavra, você tem que viver a palavra de Deus aonde que você vá, para que verdadeiramente esta palavra seja pregada. Você é santo. O seu viver, o meu viver é santo. Então isso é sabedoria. Essa é a sabedoria que Tiago fala, aquele que pede a Deus sabedoria. E essa é a sabedoria de nós vivermos uma vida de Deus, uma vida com Deus, em santidade e verdade. Ou ver a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. Deus é maravilhoso. E a palavra do Senhor ainda, ela vai nos trazer as diferenças, né, entre quando é Deus, a provação, Deus nos prova, como eu já disse, Ele nos prova para que nós sejamos aprovados por Ele. E Satanás nos tenta para tentar nos tirar da presença de Deus. A tentação é para nos distanciar, para nos desviar do propósito de Deus. Então a aprovação é para que nós sejamos aprovado. Ou seja, o que é a provação? Provação é passarmos pela prova. E quando nós passamos pela prova, nós somos aprovados por Deus. A tentação, ela vem para nos distanciar da presença de Deus, para nos tirar do nosso foco, daquilo que Deus tem para nós. Então, nós temos que ter esse discernimento. A provação não é para nos distanciar, mas é para nos fazer chegar mais a Deus. Porque na medida que nós nos aproximamos e nos chegamos mais a Deus, nós somos aprovados por Deus. Agora, a tentação, ela nos faz distanciar ou desviar da presença do Senhor. Então, meu amado, saiba que Deus nos prova porque Ele nos ama e não quer que nós nos aproximamos mais dEle. E a palavra ainda de Deus, ainda, Tiago, ele fala ainda lá no capítulo 19, em questão de nós sermos... meus amados irmãos, todos os homens sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aqui, meu amado Tiago, ele coloca para nós que nós devemos ser pacientes no ouvir. Ou seja, nós devemos ser prontos para ouvir. Se nós analisarmos, nós temos 2 orelhas e temos apenas uma boca. Ou seja, nós temos que estar mais atentos em ouvir do que em falar. Nós temos que cuidar muito para podermos ouvirmos bem e ouvirmos direito as palavras, as pronúncias, para depois falarmos. A palavra aqui é tardio, no grego ela quer dizer brades. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que lhe foi dito. Necessita, portanto, de tempo para reflexão. Então é que ele fala, reflete bem no que você ouviu. Reflete bem. E depois que você refletir, aí você começa a pensar, vale a pena você dar uma resposta imediata? Às vezes muitas coisas, meu amado, que acontecem, que a gente ouvimos ao nosso respeito das nossas igrejas, respeito dos nossos pastores, muitas das vezes isso é só para entrar aqui e sair aqui, meu amado, não precisa você esticar, não precisa falar nada. Porque não vai trazer benefício, não vai trazer virtude, não vai edificar a vida de ninguém. Então nós temos que nos preocupar que os nossos lábios, ela venha transmitir palavras que edificam vidas. Pois foi para isso que nós somos chamados, para edificar as vidas, para trazer palavra que traz transformação às vidas. E ainda Tiago, ele começa a mostrar-nos
a verdadeira religião. Ele começa a mostrar para nós qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião é aqueles que têm comprometimento com a palavra, que vive a palavra. Aquele que está de acordo com a palavra de Deus. A verdadeira religião é aqueles que zelam pela palavra de Deus, e a minha vida seja ela um exemplo para que outras pessoas vejam ou reflita a palavra de Deus na minha vida. Então as pessoas têm que olhar para mim e para você e testemunhar ao nosso respeito, dizer verdadeiramente esse é um cristão. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós uma grande diferença, não é pequena diferença, amado. A pessoa olhar para nós, eu vejo que tem uma diferençazinha dos outros. O mundo tem que olhar para nós e ver uma grande diferença, porque nós somos santos, separados do mundo, separados das atitudes, das ações do mundo. Então nós temos uma grande diferença do mundo. Então, meu amado, se você tem uma pequena diferença, procura aperfeiçoar-se em conhecer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha transformar a sua vida. À medida que nós conhecemos a palavra do Senhor, à medida que nós estudamos, não é só uma leitura básica, uma leitura superficial, mas quando nós aprofundamos em conhecer as Escrituras, nós começamos a entender que nós precisamos e muito de mudança de vida. Nós precisamos e muito de mudança de hábitos. Nós precisamos e muito de mudar a forma de nós agirmos, de falarmos, de andarmos, de vestirmos. Porque o nosso Deus, Ele quer que nós refletimos a glória dEle neste mundo. Meu amado, eu espero que você tenha compreendido um pouco daquilo que a carta ao Tiago tem trazido para nós. Vejo o Tiago como um grande pregador, não um grande escritor, mas um grande pregador. Porque o que ele traz de ensinamento na palavra é para que nós verdadeiramente vivemos a palavra de Deus. Que possamos viver hoje a palavra de Deus. E eu quero orar por você, com você neste momento. Agradeço e desde já os irmãos nos perdoem se eu não pude concluir tudo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer esclarecimento e clareza sobre a tua vida nesta manhã através dessa palavra. Amém? Fecha os teus olhos, meu amado. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, eu te agradeço a Ti, Senhor meu Deus, ó Pai querido, por nesta manhã ser boca de Deus para transmitir a Sua palavra. Pai, que neste momento, Senhor, o Senhor possa abençoar a cada um dos Teus filhos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo nesta manhã. E aqueles que estarão ouvindo, ó Pai querido, no decorrer deste dia. Pai, que a Tua graça e o Teu poder seja sobre a vida dos Teus filhos nesta manhã. Abençoa o trabalho dos Teus filhos. Abençoa, Senhor meu Deus, ó Pai querido, a vida dos Teus filhos. Que nesse dia estejamos debaixo das Tuas potentes mãos, seguros, ó Pai, nas Tuas mãos fortes. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor meu Deus, ó Pai querido, ela alcança cada uma das nossas vidas e que sejamos verdadeiramente impactados e transformados pela Tua palavra. Ó Pai Santo, e que viemos viver a verdade do Teu Evangelho. Pai querido, eu te agradeço a Ti, Senhor, muito obrigado. Seja com a minha casa, meus filhos, minha família, seja com todos os Teus filhos, dê um dia de bênção, um dia de paz, um dia debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas potentes mãos. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço e te agradeço. Muito obrigado. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Hoje, às 8 horas, temos culto da palavra lá na sede. E também a live também será transmitida também pela live também às 8 horas da noite. Aguardo por você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até lá. Fique em paz, em nome de Jesus.